Estamos podemos dizer, na última reflexão da nossa semana teológica, que será uma reflexão sobre a nudez numa perspectiva cristológica, antropológica, e também deveria ser uma perspectiva franciscana, que não foi possível, ficarei devendo, mas prometo enviar depois uma reflexão só nesta temática para o site do Promapa. Depois vocês terão a oportunidade de escutar, de acompanhar uma reflexão sobre a nudez nesta perspectiva, somente na perspectiva franciscana. Hoje voltaremos a nossa atenção só para essa dimensão antropológica e cristológica da nudez, do Gênesis até o Santo Evangelho. Então, o primeiro texto que temos como reflexão na Sagrada Escritura está em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, versículo 25, que diz: Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E o segundo texto do Antigo Testamento é Jó capítulo 1, versículo 21, que diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. No Novo Testamento, somente um texto para a nossa reflexão, que é Marcos capítulo 14, versículos de 51 a 52. Um jovem o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Então, a palavra nudez não indica apenas a ausência de vestes, também está relacionada com descobrir e conhecer o que estava oculto. É tanto que no termo grego que usamos para nudez é gimnos, pode indicar sem roupa, mal vestido, despido à força ou parcialmente vestido. Alguns autores falam da encarnação de Jesus Cristo como uma nudez de Deus, e que toda a existência de Jesus é nudez pura, por ser absoluto despojamento. Então, alguns autores falam da encarnação de Jesus Cristo como uma nudez de Deus, ou seja, um descobrir a Deus para a humanidade. E que toda a existência terrena de Jesus pode ser considerada como uma nudez pura, por ser absoluto despojamento. Nudez também significa estar desprotegido. Na atualidade, este vocábulo foi esvaziado e reduzido simplesmente ao campo da sexualidade, e não comunica mais do que um erotismo. No livro do Gênesis, no primeiro momento, a nudez não traz um sentido negativo. Por antonomasia, é um conhecer o outro sem constrangimento, que permanece até a desobediência. Então, até a desobediência, no livro do Gênesis, a nudez não traz nenhum sentido negativo. Alguns afirmam que na criação não existia nudez. Adão e Eva contavam com o vestido da graça. Então, para alguns autores, antes do pecado não existia nudez, porque Adão e Eva contavam com as vestes da graça. Só que Santo Agostinho e São Basílio vão afirmar: se já antes do pecado existia a necessidade do cobrir o corpo humano com o véu da graça, isso quer dizer que a luta, ou seja, que a beata e inocente nudez paradisíaca lhe preexistia outra nudez, ou seja, a corporeidade. Então, repetindo, Santo Agostinho, alguns afirmam que antes do pecado não existia nudez, que Adão e Eva estavam como que vestidos pela graça. Só que a partir desse dado, Santo Agostinho e São Basílio vão afirmar: seja antes do pecado existia uma necessidade de cobrir o corpo humano com o véu da graça. Isto quer dizer que a beata e inocente nudez paradisíaca, que a beata
inocente nudez paradisíaca, lhe preexistia outra nudez. Essa corporeidade nua que o pecado, ao tirar o véu da graça, deixa aparecer sem piedade. Certo? Então, essa corporeidade nua que o pecado, ao tirar o véu da graça, deixa aparecer sem piedade. Então, não existe nenhum fundamento afirmar que antes do pecado não existia nudez. Pois se estavam vestidos da graça, porque existia uma nudez que precedia a esse estar vestido pela graça. A vergonha é um dos fenômenos mais enigmáticos da nossa humanidade. A vergonha é um fenômeno mais enigmático da nossa humanidade. Pode ser julgada conforme muitos aspectos. Nós temos que ver nela um sinal da perda de uma unidade interna, uma contradição que não se pode abolir e se fundamenta na nossa existência. Quando diz que Adão e Eva comeram o fruto, quando Adão e Eva comeram o fruto e perceberam que estavam nus, aqui não é tanto a nudez física, não é tanto a nudez corporal, mas que por primeira vez eles perceberam, sentiram que dentro deles existia uma divisão, duas vontades contrárias, e que esta divisão interior tinha sido consequência, causa da desobediência. Então eles mesmos sentiram vergonha, porque perceberam que foram causadores desta divisão interior. Então a nudez representa quase visualmente o limite da condição de criatura. A nudez representa quase visualmente o limite da condição de criatura, isto é, a situação existencial do homem e da mulher. O pecado os empurra a ser como Deus, desprezando seus limites. Surge então a soberba e a vergonha do estar nu. O homem e a mulher contemplam agora com pavor sua própria realidade de criatura. Já não se aceita. Conforme o Papa João Paulo II, o não sentir vergonha serve para indicar especial plenitude de consciência e de experiência, sobretudo a plenitude de compreensão do significado do corpo, ligada ao fato de estar em luz. As palavras não sentir vergonha podem significar somente uma original profundidade em afirmar o que é inerente à pessoa, o que é visivelmente masculino e feminino, através do que se constitui a intimidade pessoal da comunhão recíproca em toda a sua radical simplicidade e pureza, da percepção exterior expressa mediante a nudez física, corresponde ao interior, plenitude da visão do homem em Deus. Então, da percepção exterior expressa mediante a nudez física, corresponde à interior plenitude da visão do homem em Deus. Essas palavras também devem ser entendidas como revelação e ao mesmo tempo descobertas da liberdade, que torna possível e qualifica o sentido esponsal do corpo. O nu, que não causa vergonha, é um sinal claro da estreitíssima unidade originária. Apesar da ruptura do pecado, essa unidualidade do princípio permanece sempre na história como estrutura fundamental do ser humano. O nu, que não causa vergonha, é um sinal claro da estreitíssima unidade originária. Apesar da ruptura do pecado, essa unidualidade do princípio permanece sempre na história como estrutura fundamental do ser humano. Então, no Novo Testamento, o texto de Marcos diz que um jovem seguia a Jesus no momento da sua prisão, só com o lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Explicaremos o episódio a partir do contexto mais amplo do Evangelho.
adotando uma linha simbólica de interpretação. São três, mais ou menos, os principais caminhos desta interpretação. Primeiro, o batismal, que capta no jovem a figura do catecúmeno convidado a tirar as vestes velhas e revestir-se de Cristo. Então, a igreja primitiva viu neste jovem que seguia Cristo na sua prisão. No momento que Cristo está sendo preso, a igreja primitiva viu o sinal dos catecúmenos, ou seja, o sinal do batismo. O batismo que capta no jovem, ou seja, a figura, o símbolo batismal, que percebe no jovem a figura do catecúmeno, convidado a tirar as vestes velhas e a revestir-se de Cristo. O simbolismo cristológico é o segundo ponto. O simbolismo cristológico faz do jovem uma referência antecipada à paixão e morte e ressurreição de Jesus. Então, primeiramente, você tentou explicar a figura deste jovem, relacionando-a com o batismo. E no batismo somos convidados a deixar, a abandonar as vestes do homem velho. Depois se percebeu também neste jovem a figura de Cristo, o simbolismo de Cristo, que é como se a morte tentou agarrar Cristo, mas ele fugiu, ou seja, ele venceu a morte, deixando para trás as suas vestes. Então, o segundo simbolismo desse jovem, o cristológico, faz do jovem uma referência antecipada à paixão, morte e ressurreição de Jesus. A terceira interpretação do segmento, que vê as atitudes, medos e promessas dos discípulos concentrado em um personagem misterioso. Então, esse jovem também pode representar todos os discípulos, principalmente as suas atitudes, o medo e promessas dos discípulos concentradas em um único personagem, um personagem misterioso. A passagem que estamos meditando está situada no início de todo o mistério pascal, também com antecipação do destino que envolverá Jesus. Temos que perceber a relação entre a nudez do jovem e o despojamento de Jesus, que se submete à vontade do Pai até a obediência mais radical, que passa pelo despojamento até a morte na cruz. Nesta leitura, do ponto de vista mais exegético, temos algumas pistas interessantes, fundamentais. O primeiro verbo, sinagolosseu, que aparece no versículo 51, associa estreitamente a experiência do jovem àquela de Cristo. Este verbo aparece 3 vezes em todo o Novo Testamento. Em cada uma delas é utilizado para destacar a diferença entre a proximidade do sujeito em questão e a distância dos demais presentes. É exatamente o que acontece em Marcos, capítulo 14, versículo 51. Quando todos fogem, o jovem fica ao lado de Jesus, dando a impressão de associar o seu destino ao do Mestre e despertando a esperança do leitor. Este verbo que faço referência é um verbo que está na terceira pessoa do singular do imperfeito ativo. O segundo verbo que aparece no texto original no grego é o verbo karatero, um verbo importante em todo o capítulo 14 para designar a prisão de Jesus. E só no versículo 51 é aplicado a alguém que segue o Mestre. O terceiro vocábulo que nos ajuda a fortalecer a relação entre Jesus e o jovem é o termo sidom, usado para traduzirmos por roupa, por linho. No Evangelho de Marcos, esse termo aparece 4 vezes, 2 neste breve episódio e outras 2 vezes no contexto do sepultamento de Jesus. Se o abandono da veste, no versículo 52, marca o fim do segmento e a renúncia a um caminho de fidelidade ao Mestre, o envolver o cadáver de Jesus na mortalha é, ao contrário, o último ato que sela a partilha do Mestre com a vida de cada homem, destinada a terminar com a morte e o seu sepultamento. Então, repito, o último termo que nós encontramos aqui no original é o verbo sidom, que traduzimos para roupa ou roupa de linho. Então vejamos,
se o abandono da veste, no versículo 52, marca o fim do segmento e a renúncia a um caminho de fidelidade ao mestre, o envolver o cadáver de Jesus na mortalha é, ao contrário, o último ato que sela a partida do mestre com a vida de cada homem, destinada a terminar com a morte e o sepultamento. No sepultamento de Jesus se encontra só com aquela roupa que o jovem abandonou. No sepultamento Jesus se encontra somente com aquela roupa que o jovem abandonou. A relação entre o jovem que foge e o que aparece no túmulo, lá no capítulo 16, versículo 51 de Marcos, no capítulo 16 de Marcos, o jovem que aparece ali no túmulo, podemos estabelecer uma relação entre o jovem que abandona as vestes e o que aparece lá no capítulo 16 de São Marcos, principalmente a partir do versículo 5. Ou seja, enquanto que o primeiro foge nu, o segundo está sentado dentro do túmulo, manifestando em sua posição, em suas vestes e em suas palavras, o poder da boa nova e da ressurreição. O quinto elemento que podemos destacar ainda nesse texto é o tema da nudez. Neste breve episódio, a nudez é consequência do desejo que o jovem tem de escapar e, portanto, de seu afastamento da fidelidade do mestre. Em Marcos 15, 24, o despojamento de Jesus e a consequente nudez torna-se sinal de submissão à plena vontade do Pai, um assumir a condição humana na sua forma mais humilhante. Então, esses elementos literários que destacamos, não é colocado no início do mistério pascal apenas para enfatizar a infidelidade dos discípulos, mas para destacar a fidelidade do Mestre, que chegará até o extremo. O evangelista oferece todas as pistas indispensáveis para reconhecer, no caso de Jesus, aquela nudez necessária que notamos no jovem. Então, por que essa nudez é necessária? Então, o evangelista oferece todas as pistas indispensáveis para reconhecer, no caso de Jesus, uma nudez necessária que notamos no jovem. E por que esta nudez é necessária? Como já falamos no início, o termo kinos, toda a história da paixão é apresentada como um drama humano de despojamento moral e interior do mestre. E no centro deste drama, Marcos destaca o gesto dos soldados que em diversas ocasiões tiram a roupa de Jesus. Nas 3 indicações de horas que marcam a permanência de Jesus na cruz, ele é progressivamente privado de toda a solidariedade com os homens. Então, nas 3 indicações de horas que marcam a permanência de Jesus na cruz, ele é progressivamente privado de toda a solidariedade com os homens, Marcos 15, versículo de 25 a 32, com a criação, Marcos 15, versículo 33, com o próprio Deus, Marcos 15, versículo 34 a 37. Jesus experimenta a amargura do abandono até o âmago. Esta nudez moral colocada sobre um pano de fundo dominado pelas trevas e caracterizado pela ausência total de qualquer figura positiva. Então, esta nudez moral pela qual passa Cristo na cruz, esta nudez moral colocada sobre um pano de fundo, dominado pelas trevas e caracterizado pela ausência total de qualquer figura positiva, permite ao leitor vislumbrar o estado de espírito que acompanha a morte do Mestre. No entanto, ainda é mais grave quando percebemos uma condição física particular, a nudez concreta. Todos os evangelistas contam o episódio da divisão das vestes de Jesus. Então, todos os evangelistas contam o episódio da divisão das vestes de Jesus. Conforme a prática romana, Jesus devia ser conduzido nu ao local da execução.
o que, segundo o testemunho dos evangelhos, não acontece. Não se sabe se por respeito a Jesus, ou a Jerusalém, ou aos judeus. Marcos e Mateus detalham que ele usa suas próprias vestes. Os evangelistas são muito discretos a esse respeito e parecem evitar deliberadamente o termo guinos. No entanto, nenhum deles se cala sobre o episódio do despojamento das vestes, situando após o mestre ter sido conduzido para fora da cidade santa. Na verdade, de acordo com o relato joanino, que dá grande atenção à cena e às vestes individuais de Jesus, parece não existir dúvida de que o mestre foi totalmente despido. A ligação entre nudez e o estado de maldição ou impiedade é bem atestada. É o que afirma São Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. O condenado à morte, quando era despido, era uma tentativa de querer privar a sua alma de tudo quanto ainda garantia seu vínculo com a comunidade dos vivos. O condenado à morte, quando era despido, era uma tentativa de querer privar a sua alma de tudo que ainda garantia seu vínculo com a comunidade dos vivos. Então, despir alguém na hora da morte era justamente tirar desta pessoa o último vínculo que ela tinha com a realidade. Privado do direito às vestes, ele foi declarado publicamente um estranho. Então, desnudar, ou seja, despir Jesus na cruz, era considerado como um estranho. Privado do direito às vestes, ele foi declarado publicamente um estranho, rejeitado por Deus e expulso do povo da aliança no Gólgota. Quando os soldados lançaram a sorte sobre as roupas de Jesus, estavam decretando não só a sua morte física, mas também o aniquilamento total da sua pessoa. Apesar do horror que os judeus tinham da nudez, o costume não era desconhecido por eles. A Mishnah, referindo-se à sentença de morte por apedrejamento, exigia que o condenado deveria ser exposto nu, com a fronte coberta. O Midrash de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, define como uma das coisas mais vergonhosas do mundo ser submetido à punição pública em estado de nudez. O mistério da paixão e da morte constitui uma etapa necessária no ministério de Jesus. O uso frequente do verbo em grego, o verbo dei, era necessário. O uso frequente do verbo dei, que traduzido por é necessário, aparece repetidamente nos anúncios da paixão. A difícil oração do Getsêmani e as referências constantes à Sagrada Escritura. O verbo que traduzimos por era necessário, o verbo dei em grego, aparece 6 vezes no Evangelho de Marcos. Expressa uma necessidade incondicional, muitas vezes inscrita na vontade divina. No capítulo 8, versículo 31, Jesus manifesta por primeira vez o destino que o espera. Revela a seus discípulos como necessário, ou seja, o mistério pascal envolvido em seu desdobramento tripartido de paixão, morte e ressurreição, constitui uma necessidade real. Alguns autores olham a oração do Getsêmani como uma declaração do distanciamento de Deus, que entrega seu Filho nas mãos dos pecadores. O que tudo isso faz é preparar o grande clamor de Jesus na cruz, onde a condição amarga de nudez e despojamento atinge o seu nível mais extremo. Entregue nas mãos dos pecadores, Jesus é progressivamente despojado de todas as formas de comunhão com os homens, com a criação e com Deus. Ninguém como Marcos descreve a desolação da hora em que Jesus vive seu total despojamento. Quando Jesus foi preso,
declarou que tudo acontecia como cumprimento das Escrituras. Mas assim é para que se cumpra as Escrituras. Esta expressão domina a todos os eventos anteriores, colocando sob o sinal da vontade de Deus. Ao longo da narrativa, o evangelista teve o cuidado, de apontar como o destino de Jesus estava unido àquilo que já foi, aquilo que tinha sido anunciado pelas Escrituras. Tudo que é vivido pelo Mestre é cuidadosamente reconhecido como cumprimento às Escrituras. Essas observações que estamos fazendo nos permitem aprender o significado do episódio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, com maior profundidade. Antecipa qual será o destino de Jesus. Agarrado e entregue nas mãos dos pecadores, ele será condenado à morte, despido e crucificado. A nudez do jovem, destinada a chamar a atenção do leitor, antecipa a nudez de Jesus exposta na cruz, sinal de maldição e impiedade para os que olham. Conforme São Marcos, ele permanecerá exposto nesta condição por muito tempo. Para Jesus, a paixão e morte constituía uma direção obrigatória e necessária. A hora não é poupada, o cálice não é retirado e Jesus se entrega por inteiro. Então, caríssimos, aqui vemos mais ou menos esta dimensão cristológica da nudez. De forma simples também vimos a dimensão antropológica em Adão e Eva, e nos faltará, que teremos brevemente, a dimensão franciscana. Então, Francisco, ao iniciar a sua vida, também passa pela nudez, ou despir-se em praça pública, é como se também estivesse renunciando a qualquer vínculo com uma vida anterior, com uma vida de pecado. Depois também, ao morrer, vive antes da morte também vive outra vez esta nudez, pede para ser colocado nu sobre a terra. Então, por fim, devemos ver que o nu, a nudez que não causa vergonha, é sinal claro da estreitíssima unidade originária. Apesar da ruptura do pecado, essa unidualidade do princípio permanece sempre na história como estrutura fundamental do ser humano. A nudez começou a ser causa de vergonha a partir da desobediência, por ter criado uma divisão no nosso interior. Paz e bem a todos vocês.